Olá, gente linda. Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui mais um dia, né? Graças a Deus, hoje, dia 15 de setembro, são exatamente 11h50 da noite agora. Deus tocou muito no meu coração para eu vir aqui fazer esse vídeo e deixar uma palavra para o coração de vocês. Eu já vou pedindo perdão para vocês pela qualidade do vídeo, porque eu tô fazendo esse vídeo no meu notebook. Então a qualidade não é muito boa. Se Deus quiser, Ele vai providenciar uma câmera para poder ajudar a gente aqui na qualidade do vídeo. E também já peço perdão, desculpas também pela qualidade do áudio, que também, por conta de eu estar fazendo esse vídeo no meu notebook, eu estou usando estas ferramentas direto do meu notebook. Então, é por isso que não vai estar tão bom assim, tá bom? Mas enfim, vamos lá. A intenção desse vídeo é, sobretudo, falar algumas coisinhas concernentes ao reino de Deus. E eu quero, assim, espero muito, o Espírito Santo, nós esperamos muito que você venha ser edificado com a palavra que for pregada aqui neste lugar. Amém? Estou iniciando este momento. Tem muitas coisas que eu ainda não sei mexer direito, tipo edição de vídeo, eu não sei nada, mas eu sei que o Espírito Santo ele vai me guiar ao longo aí, né, da caminhada. Muitas coisas vão acontecer ainda, muitas coisas. Bom, vamos lá. Gente, essa palavrinha vai ser bem breve, tá? Não quero me estender muito aqui, mas eu só quero que você preste bastante atenção no que for falado aqui neste lugar, neste momento, tá? Uma coisa assim que eu quero falar com vocês, que Deus tem tocado muito no meu coração, é a respeito do conceito da graça de Deus, né? A gente, durante a nossa vida cristã, nossa ida à igreja, às vezes a gente já escutou demais sobre a graça de Deus é sobre os homens, a graça de Deus, ela é manifesta através de Jesus Cristo, aquela coisa toda, né? A graça de Deus. Aquele outro também aquela frase muito conhecida de Paulo, que é a minha graça te basta, né? Aquela carne, aquele espinho, melhor falando, na carne de Paulo. E aí o Senhor chega para ele e fala, ele pede para o Senhor tirar aquele espinho na carne dele. E aí Paulo, ele disse que o Senhor respondeu: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Por que será que a graça de Deus ela basta? Por que será que a graça de Deus ela é tão suficiente assim? A tal ponto de não precisar, de Deus não precisar tirar o espinho da carne de Paulo, mas só dizer: a minha graça te basta. Por que será? Então, esse conceito, este princípio, esta virtude de Deus, ela é fundamental que ela seja compreendida, tá? Que ela seja entendida, perfeitamente entendida, compreendida, conhecida. Porque aquilo que a gente conhece, a gente dá valor. Tem muita gente que não dá valor na graça de Deus. Tem muita gente que não dá o devido mérito a quem deve ter mérito, quem? O próprio Deus. Porque a graça dele, no momento em que você está triste, em que você não consegue, em que você se acha incapacitado, mas a graça de Deus te basta. A graça de Deus, ela é suficiente para te ajudar no momento da fraqueza. E tem gente que não sabe desse direito, que foi conquistado e foi nos concedido através de Cristo Jesus. Tem muita gente que não tem consciência daquilo que Jesus conquistou para ela na cruz. Muitos direitos, o qual nós não tínhamos outrora, Jesus conquistou para nós na cruz, para que nós mudemos de consciência, de pensamento e paremos de achar que nós não conseguimos, que nós somos incapazes, que Deus não vai fazer, que minha tristeza ela é maior, a minha depressão, a minha tristeza, a minha angústia ela é maior do que aquilo que Cristo fez na cruz. Não.
partir de hoje, através do conhecimento da palavra de Deus, você vai passar a ter um entendimento um pouco diferente, tá? Um entendimento mudado, transformado pela palavra. Porque o inimigo, ele reina na ignorância do homem. Isso é verdade. O inimigo reina. Ele estabelece o seu trono enquanto nós estamos na ignorância. E ignorância significa a obscuridade do conhecimento. Não é aquele pleno entendimento a respeito de algo. A fé da gente, ela precisa ser firmada. E para ela ser firmada, ela precisa ser bem fundamentada em conceitos e princípios que vão nos dar base para poder fundamentar aquilo que nós acreditamos. Amém? Bom, a gente fala, porque, gente, o Espírito Santo de Deus, ele vai conduzindo de uma forma que a gente deixa levar, né? A gente deixa levar, o Espírito Santo de Deus fala, porque quem fala, quem faz, quem traz toda a sabedoria não sou eu, mas é o próprio Espírito Santo de Deus. Bom, eu quero ler aqui com vocês rapidinho, lá em Romanos, deixa eu ver aqui, gente, só um minuto. Quero ser bem breve nessas minhas palavras para poder esse vídeo não ficar muito grande. Porque eu não quero que vocês cansem, né? Se cansem aí. Bom, a palavra que eu quero ler, ela tá lá em Romanos, capítulo 5, se você quiser acompanhar aí, tá bom? Quando eu aprender a mexer aqui nesse negócio, eu vou colocar bem na tela aí para vocês direitinho, né? O versículo e tudo mais. Acho que vai facilitar muito para vocês. Mas como eu ainda não sei, vou aprender, então, por gentileza, peguem as vossas Bíblias e abrem aí no capítulo 5, livro não, né? Carta, acredito, Romanos, carta de Romanos, escrita por Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 21, que vai dizer assim: Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Quero que você guarde este versículo, que ele tem algumas coisinhas que a gente vai destrinchar para você compreender um pouco melhor a respeito do conceito da graça. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Gravem também essa palavrinha, dom da justiça. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gente, primeiro, antes de tudo, quando Adão pecou no Éden, através do pecado, da desobediência de Adão, quando Adão lá no Éden, ele decidiu por si só, sem a permissão de Deus, sem antes, sabe, falar assim, pai, ó, eu tô indo ali,
comer o fruto porque eu quero, né? Então, quando Adão no Éden ele decidiu comer aquele fruto, ele pecou. E pecar significa justamente isso. É uma decisão de Adão por si só. Ele decide não consultar Deus. Ele por si só, ele toma a atitude de ir lá e comer a maçã. E o pecado do homem ele se configura no quê? Na desobediência. Na desobediência. Naquele momento, Adão, ele escolheu ser pai de si mesmo. Naquele momento, Adão, ele acreditou que a escolha que ele fosse tomar seria muito melhor, seria talvez melhor do que aquela escolha que Deus tinha dado a Adão. Adão, não coma esta fruta. Não coma fruta daquela árvore, porque o dia que você comer, você vai morrer. Deus deixou bem claro para Adão a respeito das consequências caso fosse comido o fruto daquela árvore. Adão sabia disso. Adão e Eva sabiam disso. Mas mesmo assim, eles duvidaram do que Deus tinha dito. Duvidaram do que Deus tinha dito. Olha só a consequência ruim, danosa que nos trouxe essa dúvida, essa desobediência, este ato de rebelião contra aquilo que Deus ditou por certo, ditou por o que não deveria ter acontecido. Vocês entendem? Olha só o dano, olha só a consequência que trouxe. Então, por meio do pecado de Adão e Eva, toda a geração desde Adão e Eva até o presente momento, todas as gerações pecaram. Todas as gerações foram conjuntamente destituídas da glória de Deus. Todas estão agora distantes de Deus, ocultas, lhes são ocultas a glória de Deus. É oculto agora ao homem a própria revelação de quem Deus é. Hoje o homem não sabe em plenitude quem é Deus. E o pecado trouxe essa consequência danosa ao homem. Então, no momento ali em que Adão pecou, todos pecaram. Todos cometeram ofensa contra Deus. E aí, é nesse momento em que se faz necessário um plano de redenção para o homem. Porque Deus, ele não ia deixar o homem à mercê, sozinho, morrer por conta dos seus próprios atos. Deus vendo do céu toda aquela situação. Eu tô falando aqui como se Deus não soubesse, né? Mas ele já sabia tudo o que ia acontecer. Porque ele é presciente, ele tem a presciência, né? Ele sabe o que vai acontecer no futuro, ele sabe tudo o que vai acontecer. Então Deus, ele já sabendo daquela situação, ele viu o homem e ele se compadeceu do homem. Por quê? Porque ele ama o homem. Ele não ia deixar o homem naquela situação. O homem pecou, o homem ele foi destituído da glória dele, mas Deus não ia deixar o homem naquela situação. E que Deus fez? Deus enviou o seu único filho. O seu único filho. Jesus Cristo veio a esse mundo. Jesus Cristo abriu mão de tudo que tinha na sua glória celestial com o Pai. De toda a glória que tinha com o Pai. E ele veio ao mundo. No momento em que Cristo chega ao mundo, ele se faz menor do que os homens. Os homens estavam esperando um rei, os homens estavam esperando um Messias que viesse cheio de riquezas, de aquisições, de poder, de influência, mas
veio ao contrário. Veio um Jesus humilde. Um Jesus que ele provou o mais belo dessa vida. Ele nos mostrou o mais belo dessa vida com o simples. Jesus veio mudar paradigmas. Jesus, ele veio não suprir expectativa, ele veio justamente quebrar todas as expectativas que o homem tinha a respeito de quem seria o Messias. Nós imaginávamos um homem, um Messias que viria para poder punir os pecadores, para poder punir aquele que cometia pecado, para poder punir as prostitutas, punir os ladrões. Mas Jesus, ele veio, ele se revelou outro Messias que quebrou as expectativas dos homens. É aquele Messias que você não vê Jesus em nenhum momento na Bíblia falar mal de uma prostituta, falar mal de um ladrão. Você não vê Jesus xingando nenhum ladrão, nenhuma prostituta de raça de víboras. Mas você vê justamente Jesus enquadrando os próprios fariseus, os próprios conhecedores da lei de Deus como raça de víboras. Olha só como Jesus não quebra paradigma. Como Jesus, ele não veio para poder confundir os sábios. E literalmente veio para poder confundir a cabeça de qualquer que se tem por sábio. E muito mais Jesus, ele veio e fez. Então Jesus, ele veio justamente à terra para poder se entregar, se fazer menor do que os homens, se humilhar a si mesmo, se esvaziar a si mesmo. E se esvaziar, eu digo no sentido dele se destituir de toda a glória que ele tinha com o Pai. E ele veio à terra e ele se entregou para ele morrer no nosso lugar. Fazer aquele sacrifício, realizar o sacrifício vicário. O sacrifício vicário é justamente o sentido de substituto. Jesus, ele estava substituindo o meu e o teu lugar lá naquela condenação. Porque nós éramos para estar lá no lugar de Jesus, sendo condenado pelos nossos atos. E a primeira coisa que a gente observa na graça de Deus, ela não é dada com base no mérito do homem. Ela não é concedida com base nas obras que eu faço ou que eu deixo de fazer. Porque se a graça de Deus ela fosse meritória, vocês concordam comigo? Que todos nós merecíamos o quê? A salvação? Não. A condenação, o juízo de Deus. Mas a graça de Deus, ela se revela em Cristo Jesus a partir do momento em que ele, no seu sacrifício vicário, ele tira você do lugar da condenação e se coloca no seu lugar. Você que é totalmente indigno, nós que somos totalmente indignos, não fomos condenados. Mas Jesus, ele foi no nosso lugar. E eu nunca vi, sabe, alguém começar tão baixo. Alguém começar tão no fundo do poço para terminar tão alto. Eu nunca vi algo assim. E a gente vê justamente no Evangelho, na obra redentora de Deus. É Deus, perdão, é Deus justamente tirando o homem da sepultura do pecado para colocá-lo no trono celestial, no reino de glória. É Deus tirando o homem da sepultura, ressuscitando este homem, regenerando este homem para colocar ele num lugar celestial glorificado, juntamente com Cristo, nos tornando co-herdeiros com Cristo. E o mais engraçado
é que nós seremos co-herdeiros com Cristo. Eu pesquisei essa palavra esses dias, eu achei muito interessante, porque co-herdeiro significa herdar o mesmo poder, a mesma glória e a mesma exaltação. Co-herdeiro significa você herdar tudo aquilo que Jesus tem. Tudo aquilo que Deus tem, o Pai. Herdar tudo aquilo que o Pai é, tudo aquilo que o Pai tem, nós também teremos. Nós também teremos. Então, tudo isso foi possível através da morte de Jesus, através da morte dele, da morte, do sacrifício vicário. Ele sendo o substituto na nossa condenação, colocando-se para ser condenado, para poder nos dar vida, para poder nos trazer vida, nos trazer um renovo de vida, nos trazer, sabe, capacitação, nos trazer muitas outras dádivas que, através da sua morte, só foi possível através da sua morte. Bom, então Jesus Cristo, ele veio, ele morreu, e no momento da sua morte e da sua ressurreição, foi concedido, foi revelado a graça de Deus. O que significa a graça de Deus? Ela é muito mais do que favor imerecido. Ela é muito mais abrangente, porque ela revela uma das virtudes de Deus. E virtudes de Deus significa o próprio Deus, o caráter, uma das partes do caráter dele. Deus é generoso ao extremo. Deus, ele é muito generoso com o homem. Isso é o que revela. E muito mais revela também o amor de Deus para com o homem. Paulo também, na mesma carta, ele vai dizer, lá no versículo 6, no mesmo capítulo 5, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus provou o seu amor para com o homem através da morte de Jesus Cristo. Amém? Através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. E ali a graça, ela é revelada. E a graça de Deus, o que ela revela ainda mais? A indignidade daquele que recebe. Revela justamente a benevolência, revela a generosidade, o amor daquele que dá e a indignidade daquele que recebe. Porque aquele que recebe, ele não merecia, mas ele recebeu. Ele recebeu. Deus. Lá em Isaías ele diz: vinde e comprai sem dinheiro. Vinde e eu darei de graça a água da vida. Deus, ele te dá de graça a sua vida, aquilo que tem vida, ele mesmo. Você entende isso? Ele te dá de graça. Não significa que é de graça, porque teve um preço e o preço foi muito caro. E aqui é onde eu entro, quando Paulo ele fala assim, por um só, lá no versículo 18, ele vai dizer assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O que Paulo está dizendo aqui? O que seria esse ato de justiça? A graça de Deus, ela está justamente fundamentada sobre a justiça de Deus. Então, nós temos a justiça de Deus e a graça de Deus. Sem a justiça, não tem graça. Tá? Não tem graça de Deus sobre o homem. Primeiro, seria necessário, para que a graça de Deus chegasse aos homens, foi necessário que um trilho, um caminho fosse criado.
até o homem. Porque se esse caminho pioneiro não fosse criado até o homem, não teria como a graça vir e ser concedida ao homem. Então, primeiro vem esse caminho criando, abrindo o caminho, esse caminho sendo criado. E o que é esse caminho? O que são esses trilhos? A justiça. Cristo Jesus, no momento em que ele veio à Terra, e no momento que ele não pecou, nenhum momento sequer que ele esteve na Terra, desde do seu primeiro dia de vida até o seu último dia de vida, Cristo não pecou. Cristo, ele foi justo em todo momento. Ele foi justo. E no momento em que ele morreu, sendo justo, foi condenado, sendo justo, nunca tendo conhecido o pecado, sem mácula. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tira de uma só vez, sem pecado, sem mácula. Ele forma esse caminho da justiça até o homem. Pronto, o caminho da justiça já foi formado. O trilho da justiça já foi formado, ele já foi estruturado por Cristo Jesus na sua vinda à terra e na sua morte e ressurreição. Agora sobre estes trilhos os trilhos da justiça, vem justamente o trem da graça de Deus. E ela chega ao homem por meio de Jesus. E a graça de Deus, que é esse trem, que tem vários vagões, essa graça, ela traz várias dádivas de Deus ao homem. E cada vagão desse corresponde a essas dádivas. Eu falei que eu ia ser breve, já tá indo mais para 30 minutos de vídeo. Mas enfim, vamos continuar. Então, tem esse trem, esse trem, ele tem esses vagões, e esses vagões, eles representam as dádivas de Deus. Eu tô fazendo só uma alusão para que vocês me entendam. E essas dádivas de Deus, o que seriam essas dádivas? É justamente o dom da fé, o dom da ciência, o dom de línguas, o dom de profecia. Estes dons, ele só é concedido ao homem por conta da graça de Deus, que veio até o homem por meio da justiça, de um só ato de justiça feito por Cristo Jesus. Então eu e você, nós só temos esses dons, o dom da cura, tudo que nós temos foi porque Jesus nos abriu o caminho. Porque sem Ele, a graça de Deus não poderia chegar até nós. Você pode ter certeza. Isso é para você entender que o reino de Deus ele não é bagunçado. As coisas de Deus elas não são bagunçadas. Se Deus ele me justificasse e te justificasse sem antes haver um ato de justiça, sem antes haver uma justiça que respaldasse essa justificação, Deus estaria errado. Ele estaria indo contra o seu próprio caráter, ele estaria indo contra ele próprio. Se ele nos justificasse com base em nada. Você está entendendo? Então, essa é a graça de Deus. Jesus Cristo, ele vem e morre justamente para quê? Para justificar o injustificável, para tornar santo aquilo que era impuro. Você. Isso é muito poderoso, gente. Isso é muito lindo quando nós entendemos esses conceitos, tá? Então, primeiro, como eu falei, Paulo vai falar que a graça de Deus ela é multiforme, ela tem várias facetas. E o que isso significa? Que a gente vê a graça de Deus se manifestar em de diversas maneiras diferentes. Primeiro foi a morte de Jesus Cristo, que nos deu justamente, nos trouxe essa fonte de dádivas, né? Essa graça de Deus, essa fonte de dádivas. E a graça de Deus, ela nos capacita todos os dias para vencermos. A graça de Deus, ela nos capacita a nos tornarmos alguém que nós nunca seríamos se não fosse a graça de Deus. A graça de Deus, ela nos traz capacitação sobrenatural.
Às vezes a gente acha que não tem tanto valor a graça, mas é justamente pela graça que a dádiva do fortalecimento de Deus na sua vida chega. No pior momento, aquele momento que você está mais fraco, que você acha que você não vai conseguir, vem a dádiva de Deus, o fortalecimento de Deus sobre a sua vida, te fortalecendo, te tornando capaz a vencer aquela tristeza, a vencer aquela depressão, aquela angústia que você acha que você nunca seria capaz de vencer. Mas vem num momento assim de, sabe, um refrigério espiritual, um refrigério do próprio Espírito Santo, e ele vem te refrigerando, ele vem te dando força, te dando fortalecimento, e você acorda no outro dia muito bem, muito fortalecido, e você acha que isso vem da onde? Da graça, da dádiva, do próprio Jesus que te concedeu isso, meu querido. O próprio Jesus te concedeu essa oportunidade de receber as dádivas de Deus. E o mais importante também, não podemos esquecer, o Espírito Santo, ele só nos é dado por meio da graça de Deus, que nos chegou a nós por meio de um só ato de justiça que foi feito por Cristo Jesus. Chegou a nós por meio dos trilhos da justiça, chegou por nós por meio do caminho da justiça que foi aberto por Jesus, para que os que tivessem atrás dele passassem por este caminho. Tu tá entendendo como é forte? Por isso que a Bíblia chama, às vezes, vai chamar o Espírito Santo de Espírito da Graça. Por quê? Porque ele veio por meio da graça. Então, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação. A graça, ela torna injustificável, ela torna justificável o injustificável. A graça revela o amor de Deus para com o homem. A graça, ela te capacita a viver, a se tornar alguém que você nunca seria, a viver coisas que você nunca viveria se não fosse a graça dele. A graça de Deus, ela te dá dons, ela dá dons à sua igreja. A graça de Deus, ela te dá a salvação. Ela te dá a vida eterna, ela te concede de graça, uma coisa que não veio de graça, mas ela te concede de graça, por meio da graça de Deus, a água da vida. Por isso que Jesus falou: ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Lembra? Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo está dizendo: eu sou esse caminho. Eu sou o caminho da justiça. E se você não vier por esse caminho, meu querido, me desculpa. Não existe outro caminho. Eu sou a vida. Você está entendendo? Porque é por meio dele, do ato de justiça dele, é que nós somos justificados. É por isso que aquele que não reconhece Jesus como Filho de Deus, é por isso que aquele que não recebe a Jesus, ele não pode ser o quê? Salvo. Porque não existe outro ato de justiça por meio do qual vem a graça de Deus, que te traz a justificação e te dá a vida. Isso que Paulo vai dizer aqui. Versículo 18: veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Peço perdão, barulho aqui na rua. Mas é justamente por meio de Jesus, por isso que ele é o único caminho. Ele é o único caminho na tua vida. E ele mesmo capacita aqueles que ele chama. Ele te chamou para uma obra e ele vai te capacitar do início ao fim. Não é à toa que Paulo vai dizer: fiel é aquele que te chamou. Aquele que começou a boa obra é fiel para poder cumpri-la. Porque é ele agora o responsável da sua salvação. É ele que te capacita. Fica tranquilo, meu querido. Fica tranquilo. Ele não vai te perder. Ele vai te capacitar. Ele te capacita todos os dias. Porque o homem por si só, ele não conseguiria nunca chegar à salvação.
Mas por meio de Cristo Jesus, por meio da graça de Deus que nos é concedida em Cristo Jesus, nós conseguimos ser salvos. Nós conseguimos chegar à nossa salvação através de Cristo Jesus. Isso é muito forte, muito forte. Eu Já são 35 minutos de vídeo. Eu acho que eu vou finalizar por aqui. Tenho muitas coisas ainda a falar, porque falar de Deus é muito bom, nos traz vida, nos traz consolação, nos traz significado, propósito de vida. É muito bom mesmo falar de Jesus. Então, eu quero que você, nesse vídeo, tenha entendido um pouquinho a respeito da graça de Deus. Eu tenho muito mais para falar a respeito da graça. Muito mais. Não é à toa que Paulo vai chamar de a maravilhosa graça de Deus, porque realmente ela tem que ser mais explanada para que nós entendamos o que significa graça e conheçamos a riqueza dessa graça e passemos a entender que não depende, que o próprio Jesus é quem capacita você na sua fraqueza, que se depender da força do nosso próprio braço, a gente não iria conseguir nunca. Mas Deus, Ele nos capacita todos os dias por meio da sua graça. Por isso é que a graça de Deus bastava para Paulo. Porque ela ia sustentar, ela ia dar uma capacidade sobrenatural para Paulo que Paulo nunca teria, para poder vencer aquele espinho na carne. Até chegar a um ponto em que ele não ia sentir. Deus ia dar uma estrutura tão poderosa para Paulo que ia chegar um momento em que ele não mais ia sentir aquele espinho na carne. O espinho na carne ia continuar lá, do mesmo jeito, doendo da mesma forma que antes. Só que Paulo, ele ia estar mais fortalecido a tal ponto que ele não mais ia sentir, não mais ia fazer diferença para ele aquele espinho na carne dele. Essa é a graça de Deus. Então, para que a gente venha mudar a mentalidade e venha orar a Deus falando da seguinte forma: Deus, não me tira dessa prova, não me tira dessa dificuldade, mas pelo contrário, me dá graça para poder eu conseguir vencer essa dificuldade. E para que através dessa etapa vencida, eu possa me tornar uma pessoa mais madura, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais convicta, uma pessoa com o caráter mais apurado, um caráter provado e um caráter aprovado e um caráter que foi provado e aprovado por ti. Vocês estão me entendendo? Então a graça, ela tem justamente esse papel de nos salvar e de nos capacitar para chegarmos firmes e fortes até o fim. Fiquem com Deus, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que vocês possam se tornar luz aonde vocês forem, que vocês possam ser a diferença no ambiente aonde vocês pisarem. Amém? Desde já quero aqui agradecer grandemente, primeiramente a Deus e agradecer a todos vocês que estão aqui nesse vídeo, assistindo um pouquinho, né, que ficaram até o final. Deus fica muito feliz, o Espírito Santo fica muito feliz, porque você tem aprendido um pouquinho, que vai contribuir muito para o seu crescimento espiritual e para a sua salvação. Amém? Então aqui eu me despeço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.